Fala pessoal, bem-vindos aí a mais um episódio do De Frente com o Analista. Meu nome é Iago Souza, sou analista de varejo aqui da Genial e hoje eu estou para falar aqui sobre as ações do Carrefour, que inclusive aí nesse momento de gravação estão caindo mais de 7%. Carrefour aí, para quem não sabe, divulgou o seu resultado do primeiro trimestre de 2023 na noite dessa terça-feira e o mercado aí está digerindo esse resultado hoje. Se você quer saber aí tudo sobre o Carrefour, fica aqui no vídeo. Não esquece de deixar o like e deixar aí um comentário se tiver alguma dúvida. Quem tiver responde para você depois. Chama a vinheta. Bom, a primeira questão aqui que a gente precisa pontuar é que a gente continua construtivo com a tese de Carrefour no longo prazo, mas nesse curto prazo a gente acredita que essa integração do Big ela está se mostrando muito mais dispendiosa do que a gente estava estimando. Então, tem oferecido muito mais desafios. E um outro ponto é a questão de deflação alimentar. A gente vinha de um período ali em que a gente estava com inflação alimentar em duplo dígito e ela começa a arrefecer aí para 7,3 em março de 2023. Agora ela chegou em 7,3%. Fazia 30 meses que a inflação alimentar estava acima de duplo dígito e agora ela caiu para um dígito. Então, essa é uma dinâmica que a gente espera ao longo do ano, tá? Então, ela continua ali para abril e a gente espera que ela caia até para pouco menos de 5% nesse ano. E isso impacta diretamente a questão de same-store sales. A gente falou sobre isso no relatório de prévia de Carrefour, mas eu vou reiterar aqui. Quando a gente olha para 2022, a gente vê a receita de supermercados crescendo bastante por dois fatores. O primeiro fator foi a própria abertura de lojas, e o segundo fator foi esse repasse de preço aí. Quando tu tem uma inflação menor, que sai de um duplo dígito para um dígito só, então logo tu está repassando um menor nível, logo o teu same-store sales também tende a cair aí para 2023. Então, esses dois fatores devem contribuir aí negativamente para o crescimento de faturamento nesse período. Então, falando agora especificamente sobre, sobre o trimestre aí do Carrefour, e vamos começar falando sobre o Cash and Carry. Primeira questão é essa da deflação alimentar, que como ela caiu ao longo dos meses aí, ela impactou bastante o same-store sales aqui de Cash and Carry, saindo de um patamar de 9,2% para 6,5%. Então, a maior parte do crescimento do modelo de atacarejo, ele vem para aberturas do modelo ao longo dos anos aí, dos últimos 12 meses. Uh, então, seja via orgânica ou seja via de conversão mesmo. A margem bruta foi um ponto positivo porque ela veio menos pressionada do que a gente estava estimando. A gente acreditava que o Carrefour ele precisaria queimar um pouco ali de margem para fazer jus ao cenário competitivo, mas não foi isso que aconteceu. Porém, por outro lado, maiores despesas operacionais, dado o custo de integração e o ramp-up dessa expansão de lojas, acabaram afetando aqui, fazendo com que a margem EBITDA saísse de um patamar ali acima de 6% para 5,6%, então caindo 130 basis points ano contra ano. Olhando para a questão do EBIT do varejo, o varejo ele também sofreu com essa deflação alimentar, só que existem dois destaques aqui positivos. O primeiro é a questão de marca própria, que vem continuando ganhando espaço aí no mercado, dado o aperto no poder de compra do consumidor. E a outra questão é a performance de itens não alimentares, que vem performando aí com like for like, com same-store sales acima de duplo dígito aí, 12% ano contra ano. Então, eles acabam compensando um pouco dessa deflação alimentar no top line. Ah, mas novamente, a maior parte do crescimento aqui também veio para as lojas abertas, seja via orgânica, seja conversões nos últimos 12 meses. Ponto positivo também para a margem bruta aqui no varejo, dada as melhores condições de negociação com o fornecedor, mas as despesas operacionais derreteu a margem operacional do varejo. Então ela saiu ali com uma margem de quase 4,5 para mais ou menos 2,1 em um ano. Então é bastante impacto aqui de lojas legado e de lojas convertidas aí do Big durante esse período.
Olhando para o Suns, a gente até colocou esse título aqui, ele escorregou um pouco ou será que é apenas uma sazonalidade? O Suns ele mantém uma vendas ali próxima do que foi reportado ao longo dos outros trimestres. A gente tem 3 trimestres aí agora consolidados do Suns dentro do Carrefour. Então ele manteve ali 1,4 bilhão, um acréscimo de 8,3 ano contra ano. Ah, só que a rentabilidade desse formato ele caiu bastante. Então ele ficou bastante aquém do que a gente estava esperando. A gente esperava ali um lucro bruto 30% acima do que foi divulgado. E uma margem também operacional bastante acima, então 46% acima. Ah, o Suns precisou investir bastante em preço, precisou reposicionar ali a sua marca, então a sazonalidade aqui não ajudou. Vamos ficar de olho se isso aqui vai ser algo, uma dinâmica que vai se perpetuar ao longo do ano. Olhando para o banco Carrefour, o Carrefour ele continua ali crescendo com 15% ano contra ano, um rápido ali ramp-up do cartão de crédito Suns Club e também uma boa performance de duplo dígito dos outros dois cartões, que é o Atacadão e o Carrefour. Só que nesse cenário de Selic de 13,75, então a gente tem uma maior carga de risco, maior despesas operacionais, dada a sazonalidade da inadimplência e dado também o fato de que ele está gastando bastante para adquirir clientes antigos do grupo Big, isso afetou bastante a margem operacional do banco. Então ela caiu 73% ano contra ano e ela veio 51% abaixo do estimado. Consolidando esse resultado, todas essas 4 frentes aí, e dado esse endividamento de 2,9 vezes, considerando aí o arrendamento e excluindo recebíveis dessa conta, então o Grupo Carrefour ele sofreu no operacional, ele sofreu no financeiro, dado esse patamar, e ele também sofreu no fiscal, dado ali o impacto do lucro tributável do Grupo Big ali dentro desse resultado. Então, ele veio ali com um prejuízo líquido 3,5 vezes acima do que a gente estava estimando. A gente estimava ali um prejuízo de 30 milhões e ele veio com um prejuízo ali de mais ou menos 150 milhões. E ajustando esse prejuízo ali, esse prejuízo até cresceria mais para 375 milhões. Então foi um resultado fraco operacionalmente e o mercado começa a duvidar de que esse primeiro semestre, na real, ele vai ser mais ou menos nesse tom. Vai ser fraco operacional para que no segundo semestre ele apresente uma recuperação com esse ramp-up aí de lojas convertidas. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado aí sobre a nossa análise do primeiro trimestre do Carrefour. Se tiver alguma dúvida, novamente, deixa aí nos comentários. Não esquece de olhar o nosso texto completo lá na plataforma do Genial Analisa. A gente moveu Carrefour, dada essa pressão de curto prazo, a gente moveu para neutro, então dá uma olhada lá no que a gente achou desse relatório. Muito obrigado e até a próxima.